Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Silva e estou aqui para conversar com vocês sobre como produzir um curta-metragem. Pessoal, isso vai ser demais! Prepara as luzes e a câmera naquele canto. Vamos filmar nessa direção primeiro. Joe, pluga o microfone e não esquece de colocar as baterias novas na câmera antes de fazer a maquiagem. Cara, é que eu não tô preparado. Ela fica mais natural. Querida, eu te amo. Eu também te amo. Viu só, é natural. Eu sei, mas você fica mudando as falas, aí fica mais difícil pra mim. Essa cena é muito emotiva. Alice, a senhora Hathaway não quer que o marido continue a investigar esses assassinatos de zumbi. Ela acha muito perigoso. Entendeu. Tá, eu só tô dirigindo. Marty, fica na posição. Precisa tranquilizar ela. Olha, sabe o que quer dizer tranquilizar, né? Claro. Acho que sim. Tá legal. Vamos filmar do lado da Alice primeiro. Olha, Preston, alguns segundos depois que eu falar a ação, eu quero que você caminhe até o telefone. O lugar tem que parecer agitado. Alô? Alô? Eu sei como é que Desse jeito. Pessoal, valorizar a produção! Carrie, você colocou filme na câmera, não colocou? Eu não coloquei. O quê? Então coloca. Joe, prepara o microfone. Vai. Coloca roupa. Joe, ajuda ela. Se prepara pra filmar agora. Marty, prepara o tripé. Preston, fica na posição. Pode deixar, preciso pegar Me dá as isso, moedas. vai. Preston, prepara os headphones. Vamos. Marty, Não, cara, você eu já preciso sabe disso, suas eu falas. preciso das Carrie, falas. prepara a Eu câmera. já Vai. sei, cara. Eu acho que eu vou esquecer Cala a tudo. boca. Caramba, tomara que dê tempo. Cala a boca, Rápido, eu eu tô quero tentando. tudo pronto. Vamos. Calma. Vamos nas posições. Pronto, começa a filmar e falem bem alto quando o trem passar. Lá vamos nós. E... ação! Bem, nesta oficina nós vamos conversar sobre alguns conceitos, alguns conhecimentos básicos que você precisa saber para produzir o seu curta-metragem. Eu sou formado em cinema pela Universidade AEB Morumbi e venho desde 2013 e 2014 trabalhando ou produzindo alguns curtas-metragens em São Paulo, aqui mesmo em Jundiaí. A grande maioria deles aqui em Jundiaí. Esta oficina ela é o resultado de uma contrapartida ao Programa de Estímulo e Fomento à Cultura, o PROESC Jundiaí 2019, onde nós fomos contemplados com um projeto para produzir um curta-metragem. Este curta-metragem ele já foi produzido e ele teve inclusive o seu lançamento, a sua exibição de estreia realizada no início de dezembro de 2020. E agora nós estamos aqui oferecendo esta oficina para passar um pouco para vocês da nossa experiência, da minha experiência nessa produção, de como foi todo esse processo. Bom, para a gente continuar aqui dando andamento à nossa oficina, eu vou aqui fazer uma provocação, uma reflexão com vocês. A reflexão é a seguinte: o que é um curta-metragem? Bom, não vamos entrar aqui numa discussão filosófica ou conceitual do negócio. O curta-metragem ele é nada mais, nada menos do que um filme pequeno. E eu não estou falando aqui de questões de valores, valores artísticos, valores estéticos e até mesmo valores econômicos. O curta-metragem ele é um filme pequeno porque ele tem uma duração menor do que um longa-metragem. O curta-metragem ele vai geralmente até, no máximo, até 25 minutos, assim, ou menos de preferência. Então, ele é um filme curto, menor do que um longa-metragem. Mas o curta-metragem ele é a porta de entrada ao mundo do audiovisual. Ele é a sua porta de entrada ao mundo cinematográfico. E aí vem outra reflexão. Por que produzir um curta-metragem? Ou, o que eu quero com esse curta-metragem? Onde eu quero chegar com o meu curta-metragem? Se você pensar nessas questões e você encontrar as respostas,
você vai inclusive definir, e elas servem até para definir qual o método de produção que você precisará para construir o seu curta-metragem. Você vai dizer se essa sua produção ela é caseira, se ela é amadora ou se ela é profissional. De repente você foi também selecionado num programa estímulo, recebeu uma verba e você quer que esse curta, né, ele quebre, né, fronteiras e barreiras e vá por aí mundo afora, então você vai de repente investir tecnicamente mais dinheiro, né, na parte, né, de produção do seu curta-metragem, dando uma característica mais profissional para ela. Mas você pode fazer o seu curta-metragem de forma caseira. E aí algumas pessoas perguntam, dá para fazer um curta-metragem usando apenas celular? Sim, dá para se fazer um curta-metragem utilizando apenas celular. Um só às vezes, talvez não, mas se você tiver uns 2, 3 celulares assim que são bons, né, você pode até, de repente, ganhar um festival de Cannes, como já aconteceu com a produção aqui do interior de São Paulo, que foi feita toda com celular, e ela rompeu barreiras e fronteiras e ganhou um dos maiores festivais, né, participou e ganhou de prêmios num dos maiores festivais de cinema do mundo, né? E o que mais você precisa saber para produzir um curta-metragem? Você precisa saber que existem assim, o tripé básico da produção de um curta-metragem. O que é, né, ou o que constitui esse tripé básico de uma produção audiovisual? Esse tripé ele é formado pela luz, pela câmera e pelo som. Exatamente. Você precisa saber basicamente como funciona como funcionam, né, esses três pontos desse tripé para que você possa produzir o seu curta-metragem e dar assim uma qualidade para ele, né, uma estética mais refinada. O primeiro deles, né, a iluminação. A iluminação ele é, inclusive, uma das partes que mais toma tempo, né, para que você possa produzir o seu curta-metragem ou uma produção audiovisual. É a parte que mais exige estudos, que mais exige exercícios para que você chegue no resultado adequado, né, daquilo que você está buscando. A luz, né, os nossos olhos, eles enxergam de uma forma diferente da câmera, né? Então, às vezes, a gente chega num lugar e acha que aquela iluminação ela é suficiente para a gente captar o nosso filme. Mas quando você liga a câmera, você vai ver que a coisa não funciona bem assim. Então, você vai precisar de reforço de luz, né? Ou às vezes até mesmo de bloquear a luz, né? Se você estiver num ambiente muito claro, você às vezes vai ter que achar mecanismos para que você diminua a intensidade de luz naquele ambiente para que você possa fazer a captação. E não é tão fácil fazer isto não. Mas vamos para o básico. A iluminação, né, um dos conceitos mais básicos de se trabalhar a iluminação é a iluminação de 3 pontos, onde você tem um ponto, né, o ponto principal de iluminação, que é onde você coloca ou de onde vem a sua luz mais forte, a luz que é mais direta, né, ao objeto que você está filmando. E aí você tem uma luz, né, que geralmente fica no outro ponto, né, na lateral, que é uma luz mais fraca, que é uma luz de preenchimento, né, que a gente fala, porque de repente eu tenho uma luz mais forte vindo aqui do meu lado direito e eu coloco uma luz um pouco, né, uma fonte de luz mais fraca, né, para dar uma sombra ou para às vezes tirar um pouco a sombra do nariz, né, enfim. É uma luz que preenche esse outro lado do meu objeto. E eu tenho também a luz que vem de trás, que é uma luz que vem para dar um recorte, né, para separar o objeto, né, o personagem do fundo, né, do cenário. Então você tem a luz de trás, né, a backlight. Então você tem uma luz frontal muito forte, uma luz às vezes lateral, né,
é um pouco mais fraca e você tem a luz de trás para descolar o personagem do fundo e servir até como um recorte. E você tem também um sistema de iluminação que você pode jogar para iluminar o cenário lá do fundo, e aí você consegue ainda reforçar mais esse descolamento e trabalhar mais questões de profundidade. Eu vou deixar aqui para vocês, né, uma cartelinha onde vocês vão ver, né, como que funciona esse sistema de iluminação, inclusive isso dialogando com a posição da câmera, né? Porque é a posição da câmera que vai definir onde você vai colocar a sua iluminação. Não adianta você montar a iluminação e depois, né, pensar onde vai pôr a câmera. Você põe a câmera e a partir dali você vai montar esse esquema de iluminação, porque é através da câmera que você vai orientar toda a sua equipe, ou, né, no caso, se for só você, onde colocar esses pontos de luz para que a câmera possa captar melhor esta cena. Bom, indo então para a câmera ela é uma coisa, né, que seduz a grande maioria das pessoas, né, que vai produzir um curta-metragem, né? Todo mundo, quando quer produzir um filme, produzir algumas coisas, todo mundo quer ir para a câmera, né? Poucas pessoas têm interesse em querer saber da iluminação, saber do som, né? Mas todo mundo quer ser o cara que vai filmar, o cara que vai pegar a câmera na mão, né? Mas é uma coisa até mais acessível, né? Uma experiência muito mais clara, porque, né, a gente tem a experiência até de assistir muito filme, né? E isso faz com que a gente acredite, né, que a gente domine esse recurso, que é o recurso de usar uma câmera. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Uma coisa que é muito ignorada pelas pessoas quando vai filmar, né, é a questão da lente, né? Às vezes as pessoas elas falam assim, vamos filmar em tal ambiente, papapá, e beleza. Quando a pessoa chega no ambiente, ela vê que o espaço ou é muito grande, ou o espaço é muito pequeno, e às vezes não sobra lugar para você pôr a sua câmera, né, com a sua lente. Porque às vezes você tem uma lente, né, que ela é uma lente fechada, uma lente zoom, uma lente que busca o objeto muito lá na frente, né? E você não tem espaço, você não tem recuo para você colocar a sua câmera e poder captar o objeto, né? A distância entre a sua lente e o objeto que está sendo filmado. Então isso tem que ser pensado, isso tem que ser testado. E eu já vi trabalhos que, né, começaram, né, a ser feitos, e quando chegou nessa etapa de, vamos filmar, a coisa enroscar. Porque você bota a câmera ali num canto, tentando, né, imaginando que a câmera vai pegar todo aquele ambiente, e às vezes a câmera está pegando só um pedaço daquela cena. Porque a lente que você está usando é uma lente fechada, uma lente zoom, né? E aí a sua câmera não pega tudo aquilo que você imaginou, ok? Então preste muita atenção nisso. O celular, ele tem uma abertura muito grande, né? Se eu ligar o celular aqui, ele consegue, né, pegar mais ou menos uma parte bem aberta aqui do meu cenário. Mas se eu quero uma cena fechada, né, um close do meu personagem, eu vou ter que aproximar este celular. Então eu vou ter que ir quase em cima dos atores para poder dar um plano mais fechado. Com a lente, né, ou com as câmeras, eu tenho o recurso de trocar, né? Que nem essa lente que está aqui é uma lente 14mm, então ela é uma lente bem aberta, né? Se eu ligar aqui também, ela é mais aberta, inclusive, do que a do celular. Então ela vai pegar grande parte aqui do cenário, como essa GoPro que está filmando esta oficina, né? São lentes muito abertas. Se eu já colocar uma lente, né, essa aqui é uma 35mm, ela já vai fechar mais, ela vai dar um recorte aqui na minha cena e eu vou pegar menos coisas, né? É lógico, se o personagem tá bem longe, né, da câmera, ele vai aproximar esse personagem da câmera. Diferente dessa,
Não adianta com essa lente ou com o celular, como aquilo que eu falei, eu tentar fazer alguns closes. Eu vou ter dificuldade em fazer closes com essas lentes. Já com essa, eu consigo facilmente fazer um close porque ela é pensada mais para isso, né? Então, vocês vão até pesquisar, vou até deixar algum link aqui sobre os tamanhos e abertura, né, das lentes e quais são as melhores funções dessas lentes. Bom, outra coisa que também muita gente, né, ignora, e não é só quem está começando não, muita gente, inclusive, né, que já está rodando aí há muito tempo, é a questão do som. O som, né, ele tem uma coisa que diferente da câmera. A câmera, ela capta aquilo que, né, os seus olhos, né, às vezes aquilo que ela consegue enxergar, né? Aquilo que está fora do alcance dela, ela não vai captar. O áudio, a gente não tem o controle disso. Ah, claro, se eu fizer um estúdio, né, for captar o áudio em estúdio, eu consigo, eu tenho um ambiente controlado. Mas não é o que geralmente acontece, né? A gente vai geralmente filmar, né, em locais externos, né, em locais onde tem muito barulho. Só que o barulho eu não tenho como delimitar ele. Eu faço essa delimitação com os equipamentos adequados, né? Este gravador aqui, ele já tem uma certa redução de ambiente externo, mas mesmo assim ele capta alguma coisa, né? Passa a moto aqui na avenida em frente de casa, ele capta, né? Mas ele já reduz bastante do que se eu fizer com um celular, né? Que um celular ele abre mais, assim, depois você vai precisar de fazer mais tratamento em cima deste áudio captado por um celular. Com esse aqui você vai ter talvez menos trabalho, tá? Até porque ele tem formas de você gravar ele em qualidades, né? Você pode gravar em Wave ou MP3, que isso vai dar também uma forma de você trabalhar melhor o som depois na sua pós, né? E você tem também a questão do microfone direcional, né? Não sei se dá para ver aqui, né? Mas existe o famoso shotgun, né? Que são aqueles microfones que o pessoal segura em vara, que eles são totalmente direcionados. Então eles conseguem, né, não pegar essa ambiência, né, ao entorno. Ele já é muito mais focado. Então por isso que o pessoal, vocês veem, né, e às vezes vaza até nos filmes, né, aquele boom entrando na cena. Por quê? Porque o cara está tentando direcionar o máximo possível, né, para a boca, né, dos atores, dos personagens, para tentar captar o som, porque ele é muito direcional, né? Ou eu posso ligar esse aqui, eu coloco ele, né, no meio, né, de repente da sala, e aí ele vai captar, né, o som que está acontecendo aqui no entorno. Já o direcional não, ele só vai captar para onde ele está apontado. Então geralmente se ele estiver apontado para lá, os sons que acontecem atrás dele, né, se for uma qualidade boa de microfone, ele não vai pegar, ele vai anular esse som, né? Ele só vai pegar o som que vem da sua frente. Então o som ele é uma coisa muito mais complexa, porque a câmera, né, às vezes quando o pessoal vai trabalhar, todo mundo, né, monitora, porque todo mundo quando vai gravar, todo mundo vai olhar na câmera, né, vai ver o que a câmera está captando. Já o áudio é só o cara do áudio que está captando. Você pode ter como, né, algum meio de monitorar isso? Pode, é claro, é possível. Mas geralmente esse monitoramento é feito só pelo cara que está captando o som, porque ninguém fica todo, né, tentando, não, deixa eu ouvir aí, não deixa eu ouvir, porque dá um trabalho danado ficar ouvindo o som. Então, o cara do som é o cara é um dos caras mais importantes que tem no set, porque você tem que confiar muito no que ele está fazendo, porque é ele que vai dizer, ó, esse som valeu, esse som não valeu. Passa avião, né? De repente você está fazendo uma cena, como eu já vi algumas, né? Cena, né, que se passam em séculos, né? Tipo 1800, 1700, e de repente passa um avião e entra o som do avião, entra o som da moto, né? E aí você desacredita, né, que aquela cena ela esteja acontecendo realmente em 1800, né? Porque aquele som não existia naquela época. Enfim, estude sobre esse tripé básico, né?
da cinematografia, né, do cinema. A luz, a câmera e o som. Se você consegue minimamente dominar, entender como funciona esse tripé básico, você vai conseguir produzir um curta-metragem com algum requinte ali, com alguma, né, com algum profissionalismo, né, porque você pensou nisso antes de produzir. Sendo ele feito com celular apenas, sendo ele feito com equipamentos amadores ou sendo feito com equipamentos profissionais, ok? Então, pesquise no YouTube, na internet, tem muita coisa sobre o som, tem muita coisa sobre câmera e tem muita coisa sobre iluminação, ok? Então, desse tripé, era isso que eu tinha para falar com vocês. Bom, continuando, né? Agora você já sabe o que é um curta-metragem, você já sabe por que é produzir um curta-metragem e você já sabe quais equipamentos você vai utilizar para produzir o seu curta-metragem. E aí você pega e fala, e agora? Como eu vou produzir isto? Sozinho? Contratando profissionais? Ou eu vou chamar alguns amigos? Geralmente, a grande maioria das vezes, a gente chama os amigos, que é quem compra as nossas ideias, né? Porque é muito difícil, né? Você, de repente, não ter, né, nenhum conhecimento, não ter vivência nessa área e você ter que contratar pessoas para você produzir o seu curta-metragem, né? A não ser que você pague muito bem, né? O que é difícil, né? Para produzir um curta-metragem, geralmente a gente faz sem grana, a gente faz sem verba, então é muito difícil você achar algum profissional que vá trabalhar para você para produzir o seu curta-metragem. Então, ou você faz isso sozinho, ou você faz isso com os amigos, como vocês viram, né, no início, né, dessa oficina, onde a gente apresentou um pequeno trecho, né, do filme Super 8, lá do J.J. Abrams, lá, que alguns amigos eles se reuniam para produzir um filme, né? Então é isso, é aquela mesma história do filme. São os amigos que vão te ajudar neste momento. Eu, né, depois que eu saí da faculdade, né, passei muito tempo, né, nesse circuito, né, Jundiaí, São Paulo, estudando, trabalhando em Louveira, inclusive. Então eu não sabia quem eram as pessoas que faziam trabalhavam com cinema aqui em Jundiaí, com produção audiovisual. E aí eu fui pesquisar, né, queria produzir algumas coisas, aí acabei encontrando dois amigos, né, o Henrique e a Anne, que eles estavam produzindo um curta-metragem e eu me meti a besta e falei assim, se vocês precisarem de alguma coisa, né, estou aí para de repente ajudar, que bom saber que tem mais pessoas produzindo aqui em Jundiaí. E aí depois a gente conversou, e aí eu fui trabalhar com eles, né, nessa produção do que eles estavam realizando, né. E depois a gente produziu mais outros 3 trabalhos juntos, né, a gente produziu mais 3 curtas-metragens juntos, a partir desse primeiro trabalho que a gente fez. E aí a gente também, sempre quando precisava, agregava outros amigos para ajudar a gente a produzir algum curta-metragem. Aí depois de um tempo, né, não deu mais pra gente continuar, nós 3, né, porque daí eles né, têm um canal deles específico, e daí eles foram fazer, né, dar mais foco, né, no trabalho deles. E aí eu procurei outros 2 amigos, né, que foram o Pedro e a Stephanie, aonde a gente também falou assim, vamos nos reunir e vamos tentar produzir mais algumas coisas. E a gente até produziu, né, alguns trabalhos, alguns curtas-metragens aí, né, isso a gente começou a se reunir em 2019 e veio nessa parceria até esse último curta-metragem que nós produzimos agora. Então, os amigos, eles são peças fundamentais, né? Amigos, familiares, né? Muita gente coloca os familiares para trabalhar, eu já coloquei, né? Já coloquei sobrinho, já coloquei irmão, irmã, até minha mãe já acho que já coloquei, para fazer alguma coisa daquilo que eu precisava para produzir. Nem que seja algum exercício, nem que seja para produzir alguma cena, eu chamava, né, eu me valia do resgate dessas pessoas. Então, essas pessoas, os amigos, as pessoas mais próximas, elas são fundamentais
né, para a gente conseguir, de repente, levantar o nosso primeiro trabalho, segundo, terceiro, às vezes até o 10º, a gente ainda está usando essas pessoas. E são, às vezes, as pessoas que você vai formar depois uma equipe e, de repente, isso vai virar um trabalho profissional. Então, não despreze os amigos quando você estiver produzindo um curta-metragem. E aí depois vem então, né, você já tem né, os amigos e tem todas aquelas outras questões que a gente levantou para produzir um curta-metragem ou produzir algum conteúdo audiovisual. E aí vem o dilema da tela escura. O que produzir? Oh, meu Deus, é difícil, né? O que produzir, o que eu vou fazer, qual é a minha ideia, eu não tenho ideia, mas eu quero fazer. Simples. Se você não tem uma ideia, não sabe o que produzir, se você já sabe, beleza, é hora de chegar e praticar. Vamos lá, reúne, né, a sua turma, né, e vai pro campo, vai para a batalha, né? Agora, se você não sabe o que produzir, ou é até um conselho, né, que eu dou não comece logo de cara a produzir, né, uma ideia, né, sem antes fazer alguns experimentos, né, alguns que eu chamo de exercícios fílmicos, que é o que a gente faz muito na faculdade, né? Na faculdade a gente só vai produzir um curta-metragem que você fala, agora isso eu posso chamar de curta-metragem. Você só vai produzir isso às vezes no TCC, né? Durante os outros anos você faz muito exercícios, muitos experimentos que chamam, né, os chamados exercícios fílmicos. E eu vou até aqui colocar para vocês, né, alguns dos exercícios que eu fiz antes de, por exemplo, chegar nesse curta-metragem que foi o primeiro curta-metragem com verba que eu realizei, né, que eu consegui escrever um projeto e conseguir uma verba. Então, antes disso, além dos outros curtas-metragens que eu participei, que serviram de experiências, eu fui realizar muitos exercícios fílmicos para tentar entender como funciona a luz, como funciona o som, como funciona a câmera, como funcionam os suportes para esses equipamentos, para eu poder entender e saber como produzir um conteúdo audiovisual. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês um pequeno trecho de um vídeo onde eu faço um exercício fílmico, né? Foi um exercício que, inclusive, foi sobre um trecho do roteiro do curta-metragem que eu gravei recentemente, né? Eu peguei esse roteiro, eu fui dar uma aula, né, uma aula de teatro, né, numa escola de teatro aqui em Jundiaí, e eu levei, né, a proposta dessa aula, eu levei sobre a encenação para a câmera. E aí eu trabalhei essa questão do exercício do diálogo, né? Eu fui tentar filmar o diálogo de uma cena utilizando, né, a minha câmera, aqui eu usei a T3i, e aí eu fiz esse diálogo. Então eu vou passar para vocês um trechinho só desse vídeo para vocês verem como foi. Filhos. Só quem é mãe, quem é pai sabe como é importante a memória que a gente tem dos filhos. Eu tento registrar na minha memória o pouco tempo que eu vivi com ela. Eu lembro como se fosse hoje todos os momentos, os registros que eu fazia da Fernanda, para não perder nenhuma fase da sua vida. Eu registrei dias, meses, anos, os poucos anos que eu convivi com a minha filha. Isso era muito importante. Olha os registros que eu fazia dela. Olha isso. Isso daqui foi o registro que eu fiz dela. Todo ano eu faço essa publicação. E você? Como é com a Lorena? Logo, logo a Lorena vai chegar na adolescência e muita coisa na cabecinha dela vai ter que ser explicada. Mas tente ser um bom pai. Não fique com medo de falar coisas importantes para sua filha, para que ela cresça feliz, seja uma mulher segura. Não deixe passar nenhuma fase. Eu sempre achei que eu seria pai do menino. Sério? Mas aí veio a Lorena e ela me ensina uma coisa diferente todo dia. Que maravilha, mas ser pai é uma dádiva. Aproveite isso. Não perca essa fase. Não tenha pudores para conversar com a Lorena. Fale tudo para ela, para que ela seja uma mulher forte. E você tem uma foto da sua filha? Ah, tem sim. Aqui tá.
que aconteceu com a mãe da Lorena? Acidente de carro. Ai, meu Deus, que triste. E como foi cuidar da Lorena sozinho? Ah, ela era pequena, então ela não lembra de muita coisa. Mas ela salvou minha vida. Imagina, Acho que se não fosse ela, eu não estaria nem aqui pra contar essa história. com certeza. Ai, devia ser muito bonita. Sim, a mãe era linda. Parabéns pela sua filha. Parabéns por você ser um bom pai. Obrigado. Bom, é isso, né? Eu tinha esse roteiro, né? Inclusive esse exercício ele serviu para eu pensar muitas questões sobre a fala dos personagens nos filmes, né? Como isso teria que ser feito, como as falas, os tempos de fala. Então, esse exercício, e nem foram depois esses atores, né? Esses atores eles eram alunos dessa escola, não foram nem eles que fizeram depois o curta-metragem. Mas isso te ajuda a pensar muita coisa quando você vai para a prática, né? Porque tudo aquilo que você tem na cabeça, quando chega na prática, são coisas diferentes. A luz é diferente, o som é diferente, a câmera é diferente. Então, quanto mais você praticar, mais você vai transformar isso que está na sua cabeça perto daquilo que você consegue captar com esses equipamentos que você está utilizando. E esta cena que vocês acabaram de ver, ela me ajudou a pensar muita coisa sobre uma cena de diálogo entre dois atores, ok? E vamos para então falar de um outro exercício que eu também realizei, né? Aí nesse eu utilizei os dois sobrinhos meus, o meu irmão e a minha irmã, então foi a família, né, que eu botei para me auxiliar nesse exercício, né? E foi um exercício para eu treinar como utilizar esta câmera que era pesada, né? Com a lente, né? Eu colocando uma lente, eu não sei se eu utilizei, não lembro se eu utilizei essa lente ou esta lente, né? 14mm. É uma câmera muito pesada e que para você se movimentar com ela é muito difícil. E conforme você faz os movimentos, sai tudo tremido, sai tudo tremido. Então eu peguei e falei assim, comprei um equipamento, né, que não era um dos melhores para esse resultado, mas eu falei, vou comprar esse, que era o que o dinheiro dava para comprar, e fui treinar, né? Eu fui treinar, montei a câmera, montei lá nesse equipamento, que era o famoso Steadicam, que é aquele colete, né, com os braços mecânicos ali que você coloca, engata a câmera, fica um peso desgramado que quase arrebenta as costas, e fui para campo tentar praticar este experimento. Veja como ficou o resultado disso. Viram? Então, lógico, não sai o movimento perfeito, né? Mas, nossa, atenua, né? O equipamento ele não é o melhor, o mais sofisticado para fazer esse tipo de cena, né? Inclusive, hoje eu tenho um que é um pouco melhor, mas mesmo assim, o terreno em que eu filmei esse exercício, ele era um terreno completamente perigoso até, né? Eu cheguei até a torcer, eu lembro que eu torci o pé umas 2 vezes ali, tentando correr no meio daquele mato, porque você não enxerga buraco, você tem que prestar atenção na câmera, prestar atenção nos atores. Eu cheguei quase, ainda bem que não quebrei o pé, né? Mas eu dei uma bela de uma torcida no pé nesse dia, eu lembro muito bem que doeu bastante, né? Enfim, esse era só um movimento para treinar um pouco do movimento da câmera e desse outro suporte.
E eu fiz também um outro exercício um pouco mais recente, também para treinar essa questão do movimento, também para treinar essa questão de plano e contraplano, né, de posição de câmeras, e também para treinar a questão dos atores, né? Essa cena, embora ela tenha sido feita antes, ela era um pouco mais complexa. Então eu falei assim, eu vou tentar exercitar a complexidade desta cena. Inclusive, né, foi uma cena para eu também tentar entender a questão da interpretação voltada para a câmera, né? E vocês vão ver que de repente, né, aliás, na vida de vocês, de repente, fazendo vários trabalhos, vocês vão perceber que algumas pessoas, né, aqui em Jundiaí a gente tem bastante pessoas do teatro, né, e poucas pessoas têm experiência com câmera, né, de interpretar para a câmera, o que é muito diferente. É astronômica assim, a diferença entre um estilo de interpretação, né, para cinema e um estilo de interpretação para o teatro. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra, não estou dizendo quem interpreta melhor em cinema é melhor, enfim, que uma interpretação é melhor que a outra. Não é. São campos e são áreas diferentes, então elas exigem interpretações diferentes. E também eu queria experimentar isso nesse exercício que eu vou mostrar para vocês agora. Sente. Sinto muito. Mas eu te dou tanto. Você não dá. Você cobra. E caro. Confessa, Beno. Você nunca me amou. O teu único prazer foi me tirar do teu irmão. Vai falar no Cadovano pra quê? Só pra você saber que ele é muito melhor do que você. Então vocês viram aí, né? É a mesma cena com, né? Só o ator, que eu não consegui achar dois, mas era um ator só, né? Era um ex-aluno meu, que hoje ele também é professor de teatro, né? E as duas meninas, duas amigas, né? Uma era muito parceira, né? A Moara foi minha parceira, né? A gente começou teatro junto lá nos anos 90, 92, 93. E a Giovana, que era um pouco mais nova, né? Então, são dois estilos diferentes, duas escolas de interpretação diferentes fazendo a mesma cena, né? E o resultado, vocês viram, ficou... Eu gostei do resultado nas duas cenas, né? E foi muito interessante fazer esse tipo de trabalho. Ali a gente teve uma questão de problema de áudio, né? Porque aquilo que eu falei, né? Eu estava pensando muito na câmera e não pensei na execução do áudio. Então o áudio teve, né, vários problemas e eu acho que eu nem cheguei de repente a usar o áudio que foi captado com o gravador. De repente eu captei partes do áudio que foi captado com a própria câmera, porque deu muito barulho no microfone. Então foi uma cena até meio complexa de ser feita. Mas foi mais um experimento. Então eu experimentei. E é isso que eu aconselho. Experimentem. Experimentem. Peguem qualquer trecho de peça de teatro, pegue uma cena de novela, pegue um trecho de um filme e vá experimentar. Vá reproduzir isto para que você possa saber quais as dificuldades que você vai enfrentar para executar aquele trabalho. Se você conseguir resolver todas aquelas equações, né, problema de luz, problema de som, problema de câmera, você consegue entender melhor como funciona o processo de uma construção, né, de uma produção de um curta-metragem, e aí quando você vai para o seu curta-metragem, você já vai com muito mais bagagem para essa produção. E agora, só para fechar, então, essa questão dos exercícios, né? Faltando, eu não sei qual ideia eu posso filmar. O ano passado, né, quando eu me juntei com o Pedro e com a Stephanie, um desafio que eu lancei, né, para eles foi assim, ó, a gente produzir um curta por mês, e tinha que ser curtas bem mais curtas, né, pra gente, porque demora-se para se pensar, para se produzir um curta-metragem, então... Ainda mais se isso não é o seu trabalho efetivo, né? Então eu lancei esse desafio para eles toparam, né? E a gente produziu até os primeiros 6 meses, né, do ano de 2019, a gente produziu um curta por mês, né? E aí falar, o que nós vamos gravar?
Aí eu falei assim, vamos buscar ideias, né? Vamos buscar ideias. E buscando ideias, e não, nem todas foram ideias, só eu gravei, acho que, né, com direção minha, de roteiro meu, eu acho que eu gravei um roteiro, que o roteiro foi uma ideia minha, mas os demais foram ideias que eu tirei de outras fontes, né? Inclusive, depois eu vou botar o link para vocês desse curto aqui, dessa cena que eu vou mostrar para vocês, né? Mas antes eu vou dar uma lida para vocês, né? Na história que me levou a gravar esta cena. Esse trecho foi extraído de uma página da internet, eu vou deixar o link aqui para vocês, de microcontos de terror. Então eram pequenas linhas, né, de microcontos de terror, aonde isso me deu uma ideia e falei, vamos gravar cenas a partir desses microcontos. Então eu vou ler aqui um trechinho do que a gente fez. O curta que a gente fez chama-se A Garota, né? Mas não era esse título, né, do microconto, enfim. Mas vamos lá. O curta começa. Então o microconto começa. Ele estava sendo sufocado por uma mulher de feições demoníacas em sua cama. Tentava apanhar uma tesoura sobre o criado mudo ao lado de um relógio que marcava 3 horas da manhã. De repente, ele acorda assustado. Então, ele estava sonhando? Não sei. Cismado, ele olha para o relógio que marca 2h59 da manhã. O relógio, de repente, muda para as 3 da manhã e ele ouve um barulho vindo da porta do guarda-roupa. E, de repente, sai essa mulher do guarda-roupa. Então, esse era o microconto, né? Então, ele tem algumas alterações, né, de tradução e tudo mais, mas o microconto era basicamente isso daqui. E a gente filmou ele desta forma. Vejam. Viram? Então é isso. A gente pegou esse microconto, a gente, né, daí eu roteirizei, né, eu coloquei aí para desenhar mais ou menos como que a gente queria fazer,
chamei os dois, né, o Pedro e a Stephanie, chamei os dois atores que eram, né, são meus amigos, né? Nenhum dos dois hoje está no... Por coincidência, nenhum dos dois, né, estão no Brasil, né? Um está no Canadá, o Alexandre está no Canadá e a Grazi acho que está em Portugal, parece, né? Fazendo outras coisas. O Alexandre, inclusive, está trabalhando até com audiovisual lá também, né? Produzindo, filmando lá nas montanhas canadenses. E a gente pegou essa ideia e foi para campo e gravamos, né? E a gente fez isso durante os primeiros 6 meses, né? Eu peguei 3 ideias e fiz, né, 3 roteiros. O Pedro pegou uma ideia, fez o roteiro dele, a gente filmou, né? A Stephanie teve uma ideia e a gente filmou. O Henrique, né, a gente convidou eles para participar e daí você vê a diferença de quando você consegue ampliar, porque os outros, né, embora os atores participassem, né, da produção, eles participavam só de forma pontual, eles iam apenas para o dia da gravação. A gente passava o roteiro, discutia algumas coisas com eles, mas o objetivo deles era focado na interpretação. Então todas essas outras coisas de iluminação, som, câmera, tudo, era eu, Pedro e a Stephanie que pensávamos, né? Tanto é que essa cena da garota, ela é para se passar à noite, né? Mas ela foi filmada durante o dia, né? Então eu aluguei, né? Olha, eu emprestei, né? Eu consegui a casa de uma pessoa, de uma amiga, né? A dona Rita. E aí a gente falou assim, podemos gravar aqui no seu quarto? Ela ficou até com medo depois do quarto ficar amaldiçoado, mas não ficou, graças a Deus. E aí a gente teve que transformar o dia em noite, né? Então, daí toda essa produção a gente teve que fazer, né? E aí a gente gastou muito tempo para tentar chegar no objetivo final, visual dessa cena que vocês acabaram de assistir, né? Aí você trabalha depois com sons, né? Coloca efeitos de que você, né, dos grilos, enfim, sons noturnos. Então são todas essas coisas que você vai pensando para chegar nesse resultado. E aí nas cortinas lá atrás, né, da janela, onde o Alexandre vai inclusive olhar para ver se não tem alguma coisa ali, a gente meteu vários tecidos pretos escuros para esconder a luz do sol e jogamos refletor embaixo desses tecidos para iluminar o quarto, colocando lá um recurso de gelatina para que a luz parecesse luz da lua, enfim, um cenário muito mais parecido com a noite. Mas isso foi gravado 2, 3 horas da tarde, essa cena. Então é isso. As ideias, elas estão aí. Ideias para se fazer um curta-metragem existem em todos os cantos do mundo, né? Pode ser no interior da sua casa, enfim. Existe história e elas estão lá esperando para ser contadas e para serem filmadas. É só você prestar atenção e ir lá e resgatar essas histórias. Teve um curta que eu gravei, O Jantar, que eu achei também num conto na internet. O dono desse curta, desse conto, ele era um rapaz de Santos. Eu escrevi para ele, pedi autorização para poder utilizar o curta dele. Ele permitiu que eu usasse, mas mesmo assim eu ainda exigi, né, que ele mandasse uma documentação assinada autorizando a gente a produzir o curta, que foi O Jantar, e que vocês também podem acessar. Ele tá no canal do Henrique, né, no canal da Produtini, e ele já está com mais de 90 mil visualizações. Não sei qual foi o fenômeno, mas a gente pediu autorização, ele liberou. Era um curta simples que a gente queria fazer como exercício e a gente filmou, e esse curta está por aí já rodando faz 4 anos. Ele já está aí na internet, já está com mais de 90 mil visualizações. Então, ideias não precisam todas virem da sua cabeça, elas podem vir de diversos lugares, fontes, jornais, revista, televisão, fatos que acontecem, fatos históricos, fatos que acontecem na sua vizinhança, na sua família. Tudo isso são histórias. Aí é só você estudar como transformar essas histórias em um produto audiovisual. E o produto audiovisual, ele exige uma transformação. Não dá para você pegar simplesmente, né, um microconto e filmar como se fosse aquilo. Então você precisa pensar outras coisas. Pensar se vai ter fala, pensar quantos movimentos de câmera vão ter, quais são os planos, enfim. Você precisa pensar de forma cinematográfica aquela história que você está tentando captar, né, e transmitir para as pessoas. Então, o cinema, ele tem essa magia, né, de você tentar transmitir para o papel primeiro, que é o roteiro,
e depois para a tela aquilo que está na sua cabeça ou aquilo, né, que você pegou de algum lugar, né? Então, o roteiro, inclusive, né, de uma obra cinematográfica, ele tem uma formatação toda específica, né? Ele tem uma construção específica. Ele não é, a construção de um texto parecido com o teatro, não é a produção de um texto parecido com o livro ou com a escrita de um jornal. Então ele tem até uma escrita diferente, né? Ele é muito objetivo. Um roteiro que você vai escrever, ele tem que ser de forma clara e objetiva, porque ele tem que passar para quem vai produzir aquilo que está na sua cabeça. Se você conseguir no seu roteiro escrever tudo aquilo de forma clara, daquilo que está aqui dentro da sua cabeça e as pessoas entenderem, isso vai facilitar você a obter um resultado muito mais próximo daquilo que você imaginou. E as pessoas que vão ler o roteiro não tem como elas lerem a sua mente, né, o seu pensamento. Elas precisam ler aquilo que você escreve ou aquilo que você fala. E o roteiro é essa ferramenta que você tem que compartilhar com as pessoas que estão participando com você. Sejam os atores, sejam a equipe de produção, enfim, seja quem for que precise pegar o roteiro, tem que entender que aquela história que ele está lendo é a mesma história que está se passando dentro da sua cabeça. Então, o roteiro, ele é essa ferramenta. Ele existe algumas etapas de construção, porque ele é difícil de se escrever o roteiro, né? Então, você primeiro escreve a ideia da sua história, que pode ser um conto parecido com esse que eu li para vocês. Ah, era a história, papapá, papapá. Ele pode ser de uma forma assim literal, né? Mais literatura. E depois você vai desenvolvendo, né? Você vai colocando diálogo, vai colocando as cenas. Você precisa, no seu roteiro, explicar aonde está acontecendo aquela cena, né? Se é numa casa, se é numa cafeteria, se é numa rua, se é num hospital. Você vai ter que pôr essas informações. Você pode até pôr informações de iluminação, né? Se aquilo acontece de dia, de noite, manhã, tarde, entardecer, se está chovendo. Então, essas informações você precisa pôr no roteiro para que realmente as pessoas entendam aquela história que elas estão lendo e entender que aquela história que elas estão lendo é a mesma história que está se passando na sua cabeça. Então, a precisão do roteiro, ela é primordial para isso. E eu vou, né, aproveitando esse gancho, passar mais um trechinho de um filme, inclusive, que é muito, muito conhecido, né, o filme, e vocês vão ver, eu coloquei, né, ali e não era o roteiro final, né, mas foi um dos primeiros tratamentos já indo para a finalização do roteiro, né? Então é só a abertura do filme e o roteiro acompanhando. Então eu estou lendo, inclusive, esse roteiro enquanto a cena está acontecendo. E para vocês entenderem que as coisas são muito parecidas, né? O roteiro, é claro, né? É um roteiro brilhante, então, né, não tem muita ressalva para se falar. Mas assistam, então, mais este pequeno filminho. Vamos lá. Cena 1, externa, dia. Abrimos com a imagem de um facão sendo afiado. Caracteres em superposição. 1981. Ouve-se o murmúrio de vozes alegres, vozes cantando um samba acompanhado de um batuque. Não vemos as pessoas, mas os sons deixam claro que se trata de um ambiente festivo. A letra do samba tem como tema comida. Mãos negras amarram com um barbante a perna de um galo. O galo é imponente e vistoso. Alternamos o galo incomodado por ter a perna amarrada a imagens que sugerem a preparação de um almoço. Água fervendo numa enorme panela. O galo parece reagir à imagem anterior. Batatas sendo descascadas por mão de uma mulher negra. O galo reage como se entendesse a situação. Vai virar comida. Galinhas mortas sendo depenadas por mão de mulheres negras. O galo reage. Ele tenta libertar a perna amarrada ao barbante. Mão masculina negra percute o couro de um pandeiro. O galo parece entender que seu fim está próximo. O galo se desespera, luta e escapa. Almeidinha, o negro que segura o facão, percebe a fuga do galo e dá o alarme. O galo fugiu. Pela primeira vez, vemos a casa de Almeidinha do lado de fora. Trata-se de um lugar pobre, uma casa de alvenaria de Cidade de Deus. A festa está acontecendo no quintal. A fuga do galo provoca um grande alvoroço entre os convidados, na maioria homens, jovens, negros e mulatos.
Apenas alguns são brancos, estão quase todos de calção e chinelo. Dezenas de bandidos saem correndo atrás do galo. Eles fazem parte da quadrilha de Zé Pequeno. Todos berrando: pega o galo, pega o galo. Não tem nem o que falar, é um dos maiores filmes já produzidos, né, do cinema brasileiro. Inclusive, o roteirista, né, e o diretor desse filme, né, o Fernando Meirelles, né, e o Braulio Mantovani, que é o roteirista, né, desse filme, eu participei, né, quando eu estava buscando iniciar minha carreira, né, no cinema. Eu fui fazer um curso e eles eram, inclusive, palestrante desse curso, e eles não tinha sido lançado, e eles falaram muito, né, desse trabalho que eles fizeram, que foi o Cidade de Deus. Esse curso foi feito em 2001 e o Cidade de Deus foi lançado logo depois, no início de 2002, né? Então, é um trabalho fantástico, né? E o roteiro, esse trechinho do início, lógico, ele muda algumas questões, né? Porque quando você vai para né, vai pro set de filmagem, né? E pode acontecer isso, e não é errado às vezes acontecer isso, você vai mudar algumas coisas em decorrência de muitos fatores que podem acontecer ali na hora, e que você não previu, que você não previu, e que você não tem domínio sobre isso, né? Então, algumas ordens mudam, né, referente ao que está no roteiro. Isso eu não sei se mudou também na filmagem, ou se isso muda depois na edição, né? Porque isso também é muito possível. Que nem o roteiro que eu escrevi desse curta-metragem que eu produzi, né, para esse concurso, né, para esse prêmio Estímulo, eu escrevi o roteiro num formato, e ele veio acontecendo as histórias, a gente filmou tudo isso bonitinho, e depois eu montei, né, quando a gente foi editar, eu montei esse curta-metragem de acordo com o que estava no roteiro, só que eu não gostei de como ficou, né? Não é que eu não gostei, mas eu achei que ficou muito frágil, né, assim, algumas questões. E aí eu peguei, né, tinha montado tudo, ficado 2 semanas já montado, e eu já tava para levar o filme, né, o curta pro Pedro, né, trabalhar a questão das cores do filme. Mas aí eu peguei no último dia, né, foi numa noite, eu tive uns insights, fiquei pensando, vou ter que mudar. Eu mudei a edição, a ordem com que as coisas aconteciam. Eu mudei, mudei num dia só, né? Foi a sorte de eu não conseguir ter levado pro Pedro, inclusive, e aí eu tive tempo para poder experimentar essa mudança, senão eu teria levado aquela versão que era a versão parecida mais com o roteiro. Então daí eu levei para ele uma versão que eu falo para ele que era a versão do montador. Eu até tinha os dois curtos, eu falei, você quer ver a versão do roteirista ou você quer ver a versão do montador do filme, né? E aí, com certeza, a versão do montador ficou muito melhor, né? E aí a gente deixou ele como resultado final, então ele mudou a ordem com que as coisas aconteciam. Então muitas coisas que aconteciam no meio do roteiro, e isso já explicava muitas coisas, isso foi tudo para o final do filme. Então é uma coisa que pode acontecer, e às vezes é uma solução que melhora ou estraga o seu filme, não sei, de repente pode acontecer também. Então, mesmo assim, o roteiro ele é o guia fundamental. Mesmo que ele vá sofrer algumas alterações na hora em que está acontecendo a filmagem, ou se ele sofre algumas alterações depois que se filmou, e aí chega depois na ilha de edição, você precisa mudar. Teve cena que a gente filmou, não utilizou, porque não cabia mais na história, a gente filmou algumas cenas que não entraram no curta-metragem, né? E aí tem coisas que às vezes você sente falta. Você pega e fala, nossa senhora, se eu tivesse feito isso, teria ficado melhor, né? Se eu tivesse filmado assim, teria ficado melhor. Ou se eu tivesse filmado mais isso, teria explicado melhor a cena. Então, essas coisas, elas acontecem, mas quanto mais claro você conseguir deixar o seu roteiro perto daquilo que você está imaginando, você vai chegar mais próximo de um resultado satisfatório para você, né? E é claro, toda a experiência ela vai ajudar você a fazer o próximo melhor.
Então, teve muitas coisas que aconteceram, né, nesse curta-metragem que a gente produziu e que servirão de bagagem, servirão de instrumentos para que a gente, de repente, não cometa, de repente, os mesmos erros ou cometa outros erros, né? Mas a gente experimenta. E isso é fundamental, né? Tanto é que teve um amigo também que participou desse mesmo concurso, ele filmou também, né, o curta-metragem dele, se vocês puderem assistir depois, né, também. Eu vou deixar também, não sei se está indo o link do filme dele disponível, né? Mas assista. E aí ele comentou, tem muitas coisas pra gente acertar, tem muitas coisas a gente vê, muitos erros, e geralmente você vê, né? Quem faz sabe onde errou, sabe o que fez de atrapalhada. Só que o cinema ele tem essa fatalidade às vezes, né? Depois que você lançou, depois que todo mundo viu, né? Você não tem muito mais o que melhorar, o que fazer. Então eu até falei, o problema dos acertos que a gente quer, que a gente pretende fazer nesse curta-metragem, a gente vai utilizar esses acertos para fazer o próximo filme. Que é tentar não fazer os mesmos erros no próximo filme. E nos próximos filmes, de repente, você vai cometer outros erros que você vai melhorar para o próximo e assim vai, né? Bergman já dizia, né? Uma coisa também que é um ensinamento que ele passa, né? Que ele deixou pra gente e que me acalma muito nessas horas, né? Que ele diz assim, ele também era do teatro, né? Ele fez muito teatro e ele fez não muitos filmes, mas ele fez brilhantes filmes. Quase todos os filmes dele são brilhantes, né? Mas ele dizia que as peças de teatro, ele tinha muito mais saudade dessas peças, né? Porque elas não eternizaram os erros dele, né? Porque elas foram feitas, foram encenadas, acabou, ficou na memória de quem viu, mas não se tem um registro audiovisual disso, né? Então ele diz, os erros da minha peça, os erros da minha direção teatral, né? A história apaga, o tempo apaga, né? Fica apenas a essência daquilo que eu fiz. Já os filmes, não. Ele fala, os meus filmes serão os fantasmas que me acompanharão até o fim da minha vida, né? Porque todos os meus erros, eu os verei toda vez que eu assistir os meus filmes. E lá estarão os meus erros junto com eles, para a eternidade, né? Mas claro, né? A gente nem consegue ficar prestando atenção muito nos erros que Bergman cometeu, porque as obras dele são muito mais fantásticas do que qualquer erro ali, né? Mas foi um ensinamento, né? A gente vai errar e vai melhorar para o próximo e assim vai consequentemente. E quem sabe um dia podemos aí sermos grandes, né, cineastas aí do cinema nacional. Quem sabe, né? Por enquanto é isso, né? Essa oficina era, né, uma oficina básica, né, de produção. Infelizmente, né, nessa oficina a gente não tem o poder, né, a possibilidade da experiência, né? Eu já dei uma oficina, acho que 2 oficinas, né, de curta-metragem, onde a experiência a gente consegue praticar ali na hora, né? Então, o que eu falo para vocês é pratiquem, peguem as ideias, e ideias existem milhares, peguem os conhecimentos, e os conhecimentos estão aí difundidos em todos os cantos, né, desse YouTube mundial, e tudo mais, não fique só no YouTube também, né? Vai pesquisar livros, né? Tem muitos livros que falam sobre cinema, mas o YouTube ele tem muita coisa, inclusive palestras de pessoas muito conceituadas no mercado que estão no YouTube, né? Tem o link, né, de um documentário, Os Iluminados, né, que é o pessoal que vai trabalhar sobre iluminação, né? E é muito legal esse exercício, se vocês puderem assistir. Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui para vocês desse documentário. É um exercício fantástico que acontece nesse documentário e ele pode te ajudar a fazer você sair né, só do racional, do papel ali e ir para a prática. A prática é a melhor coisa para a gente aprender, tá? Então, pratique. Esse é um conselho que tem que ser dado e é um conselho que tem que ser exercido, inclusive, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido, né? Não sei se o curta-metragem, o convite vai estar disponível já, né, de forma online direta, porque, como eu falei para vocês, a gente precisa pensar aonde a gente quer exibir o curta, né? E o YouTube, por enquanto, ele não é um veículo onde a gente possa exibir o curta e depois conseguir outras coisas, né?
A ideia que a gente tem é de levar esse curta para festivais, levar esse curta, quem sabe, possivelmente para um canal de televisão, e colocando ele no YouTube, às vezes esses caminhos eles são impossibilitados, né? Eles fecham portas, né? Mas, como eu falei para você, tem outros curtas que a gente sabe que não vai para lugar nenhum, né? A gente não vai para festival, não vai para canal de televisão, então eles estão todos disponíveis no YouTube. Mas esse é o convite, a gente tomou um pouco esse cuidado. Porque não adianta você pensar isso depois que produziu, você tem que pensar isso antes de produzir, porque você precisa fazer todo aquele processo de documentação, de parte legal, e aí seguir daqui para diante, trabalhando para que esse curta vá para a televisão. Se você fizer isso depois que você filmou, você esqueceu de pegar alguma coisa que vai faltar lá na frente, aí você não vai conseguir, e aí vai te... E aí, mas infelizmente resta o YouTube e você pode ali exibir para os seus amigos, e de repente muita gente vai assistir. Como eu falei, o jantar já está com 92 mil visualizações aí. Ok, pessoal? Então essa foi a minha contribuição. Espero que vocês tenham gostado e quem sabe um dia a gente possa aí se encontrar numa produção, né, ao vivo e presencial, e numa experiência, né, presencial, para a gente colocar aí todo esse nosso conhecimento em prática, ok? Muito obrigado, agradeço muito, agradeço à Unidade de Gestão de Cultura de Jundiaí, né, ao Proesc, né, que conseguiu fomentar com que a gente, né, com verba, que a gente pudesse produzir este trabalho, tá ok? E a gente se vê numa próxima. Muito obrigado e até mais.